Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Estou aqui na minha casa, com a minha esposa e com meu filho. Senti mais uma vez de estar gravando esse vídeo, em nome de Jesus, para a gente meditar mais na palavra do Senhor, né? Eu não estou indo para a igreja esse dia, mas graças a Deus, a palavra do Senhor diz, né? Que onde tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está, né? Vamos lá. Salmo 51, 15. O salmista Davi está dizendo, né? Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Então o salmista Davi está pedindo para Deus, né? Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Que nós viemos também pedir para Deus abrir nossas bocas, nossos lábios, para entoar o louvor para Ele, um louvor puro, um louvor verdadeiro, né? 16. Por que te não comprases em sacrifício, senão eu os daria? Tu não te deleita em holocaustos, ou seja, Deus não se agrada em sacrifícios, né? O sacrifício que Deus quer. O salmista Davi vai falar aqui, ó, no 17, 51, 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Aleluia. Então, se nós tem o espírito quebrantado, um coração puro, um coração reto, isso que agrada a Deus, não é verdade? Então não adianta muitas vezes nós fazer sacrifícios, né, em vão e não agradar a Deus, porque muitas vezes é que nem a palavra do Senhor diz: quando jejuais, jejuais mesmo para mim ou por vossos deleites? Pedi e não recebes, porque pedes mal, por próprios deleites. Então, se nós está fazendo certo sacrifício, nós tem que ter certeza se o sacrifício que nós está fazendo está agradando a Deus, porque o salmista Davi está dizendo aqui, ó, no 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Se nós temos um coração quebrantado, um coração puro, pode ficar despreocupado que está agradando a Deus, né? Em nome de Jesus. Agora vamos lá para Isaías. Isaías 58, 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Então que nós venhamos, né, deixar todo o jugo e deixar os quebrantados, né, livre. E tem muitas pessoas, tem muitos aí, em vez de deixar os quebrantados livres, está aprendendo mais ainda, né? Em nome de Jesus. O 7 diz aí, sim, Isaías 58, 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres, desterrados, e vendo nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne. Ou seja, não esconda, né, daquele que é da tua família. Se nós está vendo um nu e nós tem condições de cobrir ele, nós tem o direito de cobrir. Se nós está vendo um faminto
e nós temos condições de ajudar ele, a Bíblia diz, Jesus diz para nós ajudar ele, matar a fome dele, não tirar o pão da boca dele. É esse sacrifício que Deus quer, é esse sacrifício que Deus se agrada. 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Se nós fizermos essas coisas, se nós tiver nosso coração quebrantado, o nosso coração puro, e nós fazer essas coisas que Deus está pedindo, certamente, se nós estiver precisando de uma cura, Deus vai curar. É que nessa epidemia, esse coronavírus, se nós verdadeiramente louvar, invocar o nome do Senhor de inteiro coração, ajudar os necessitados, ajudar os aflitos, certamente Deus vai cessar essa epidemia. Mas enquanto nós estivermos no pecado, no erro, Deus vai continuar pesando a mão. E uma coisa que eu vou falar: pode toda a nação jejuar, pode todo o povo jejuar, mas se não entrar de todo o coração na presença do Senhor, Deus que sonda o nosso coração, nossa mente, certamente Deus vai demorar de responder. Porque o salmista Davi está falando que Deus não quer sacrifício. O sacrifício que Deus quer é um coração puro, é um espírito quebrantado. E muitas vezes não adianta a gente fazer um jejum de 4 horas, 5 horas em vão, pensando nos deleites, pensando no nosso ego. E quando passar essa pandemia, essa doença, os corruptos vai começar a roubar, os ladrão vai começar a roubar, os mentirosos vai começar a mentir. Então, para Deus é em vão. Amém? Glória a Deus. O 9. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo, e o falar vaidade, e o falar mentira. Se nós fizer essas coisas, e nós gritar, clamar ao Senhor, Ele vai ouvir. Mas se no meio nosso estiver mentira, pecado, erro, nós pode orar de dia e de noite, mas Deus certamente não vai ouvir. Porque a Bíblia deixa bem claro que Deus não ouve a oração de pecador. Eu estou falando aqui através da palavra do Senhor. E eu já tiro por mim. Se eu tiver num pecado, Deus certamente não vai me ouvir. Se você tiver no pecado, Deus certamente não vai ouvir. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora, Isaías 59, só versículo 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Diz assim, 1. Glória a Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. A mão do Senhor, ela não está encolhida para não poder salvar, nem o seu ouvido, agravado para não poder ouvir. Mas se nós pegar essa palavra só e não explicar o restante, nós entra na palavra que agrada o nosso ego. Mas Deus está pedindo para nós tirar do meio do nosso o jugo, a mentira, a vaidade,
o falar falsidade e ter um coração quebrantado, um coração puro, um coração reto. Se nós fizer essas coisas, Deus certamente vai ouvir, porque a mão dele não está encolhida e o ouvido não está gravado para não poder ouvir. Mas certamente nós temos que tirar do meio do nosso todo o erro, todo o mal, em nome de Jesus. Então eu peço, digo para os irmãos, se eu e você está em pecado, se eu e você está no erro, nós temos que deixar o erro, tem que deixar o pecado para nós poder orar e Jesus ouvir as nossas orações. Amém? O 2. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Fazem divisão entre nós e Deus. Os nossos pecados, as nossas iniquidades, faz divisão entre vós e Deus. Entre nós e Deus. Então, se nós estivermos no pecado, se nós estivermos no erro, Deus não vai ouvir. Deus quer que nós tire o pecado, que nós ande na verdade. Não adianta nada nós jejuar 1 hora, 2 dias, 3 dias. Mas se nós não deixar o pecado, certamente Deus não vai nos atender. Né? Glória a Deus. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto. E os nossos pecados, e o pecado daquele que ainda está pecando contra Deus, o rosto de Deus está coberto para ele. O rosto de Deus está virado para ele. Então ele não vai ouvir os pecados, as nossas orações, as orações daqueles que estão em pecado, porque o rosto dele está coberto, está virado para aqueles que estão em pecado ainda. Mas é por isso que eu digo, é por isso que a palavra diz, aquele que se converter do seu mau caminho, Deus ouve, né? Vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Então, o pecado do povo, o pecado da humanidade, não está deixando Deus ouvir, porque Deus está com o rosto virado para essa nação, para esse povo. Mas a palavra de Deus diz, aquele que me seguir, que servir a ele verdadeiramente, vai sofrer aflição, vai sofrer perseguição, mas nós temos que ter bom ânimo. E hoje em diante, está aparecendo muitos que não pregam a verdade, muitos que não falam a verdade. E Jesus diz, né, que aqueles que estiver fazendo isso, Deus cobrirá o rosto, Deus virará o rosto. Então não adianta, meu irmão, a gente orar, jejuar, fazer certo sacrifício que não agrada a Deus. O sacrifício que Deus se agrada, o salmista Davi falou, que é um coração quebrantado, que é um coração puro, que é um espírito reto, e que nós viemos tirar do meio de nós o jugo, o falar mentira, o fazer vaidade, e ajudar os necessitados, os carentes. E hoje em dia a gente vê muitos, em vez de ajudar os carentes, os necessitados, está tirando da boca de quem não tem. Isso, meu irmão, Deus está irado, está irado. Não adianta muitos aí falar em línguas, fazer isso e acontecer, falar que Deus está falando e que Deus não falou. Porque a maioria dos que fala, que Deus fala com ele,
que Deus está usando ele. É certo que Deus usa, Deus fala conosco, mas nós temos que ter certeza. A Bíblia fala, provai dos espíritos se é de Deus ou não. Porque muitos hoje em dia ainda aí falando, profetizando, falando que Deus falou, não sei o que Deus vai fazer. E desde o tempo que eu me conheço, desde o tempo que eu aceitei Jesus, desde o tempo que eu vou para a igreja, eu nunca vi ninguém se levantar para falar, irmãos, nesse meio aqui tem alguém necessitado, precisando de uma ajuda, porque no meio de 100 ou 200 tem pelo menos 5 que está precisando de uma ajuda. E em vez dos pastores ajudar, que os pastores a maioria conhece da necessidade, os pastores vai tirar a lã das ovelhas. É por causa disso que Deus está enviando a peste, a doença. Mas aquele que for sincero, reto diante de Deus, vai conseguir vencer. E aquele que for sincero e reto diante de Deus, se não conseguir vencer aqui em cima dessa terra, vai vencer lá no céu. Porque os profetas da Bíblia, que fazia 100% a vontade do Senhor, muitos morreram, apedrejados, a fio da espada. Porque nós, agora que somos evangélicos, não tem que passar por aflição? Hã? Então, fica aí para nossa meditação, para mim primeiramente, e para todos que estão ouvindo. E que decreto para um pequenino, para uma pessoa que não conhece a teologia, mas conhece um pouco da palavra do Senhor. Que vocês possam tirar o tempinho de vocês para ouvir cada dia a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, dá instrução ao sábio e ele se torna mais sábio. Eu não estou dizendo que eu sou sábio, mas eu gosto muito de ouvir o verdadeiro. Então, se nós pegar um pouco aqui, um pouco lá, da verdade, nós vamos chegar no céu. Amém? Que a graça de Deus seja com todos nós. E que Deus possa sarar, passar essa epidemia, esse coronavírus, o mais breve possível. E vou dizer uma coisa para os irmãos. Não foi o diabo que mandou. O diabo só tem um poder de mentir. A não ser que o próprio Deus permita. Mas o diabo não tem poder de lançar praga, mandar doença para o povo, não. Isso aí é a mão de Deus pesando contra os pecadores, contra os corruptos que tem em cima dessa terra. Conhece a verdade, mas distorce a palavra do Senhor. Amém? Que a paz de Deus seja com todos.